Te glorificamos, Pai, te magnificamos. Nós te damos toda a honra, Pai. Te damos todo o louvor, toda a glória. Te glorificamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te magnificamos, Pai. Te glorifico, Pai. Te damos toda a honra, todo o louvor. Te exaltamos, Pai. Te adoramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Como Thaís falou, Deus Ele quer cuidar de cada um de nós. Eu quero que Ele cuide de mim. Eu tenho aprendido que não basta somente você querer deixar Deus cuidar de você. É um grande passo você querer deixar Deus cuidar de você. É um grande passo você querer deixar Deus entrar na sua vida e nos seus problemas. É um grande passo. Eu não vou desconsiderar isso. Mas não é o suficiente. Existe um caminho que nós precisamos trilhar para que nós possamos demonstrar para Deus que nós queremos que realmente Ele controle e Ele cuide de cada um de nós. Existe um caminho que eu preciso trilhar para que realmente eu possa entregar minha vida para Ele. Existe um caminho que eu preciso trilhar para que realmente eu deixe Ele entrar na minha vida e nos meus problemas. Ele sempre vai querer cuidar. Ele às vezes é impossibilitado de cuidar, de entrar nos nossos problemas, nas nossas vidas, porque nós não damos a permissão, ou nós não trilhamos o caminho que nós deveríamos trilhar para que Ele entre, para que Ele cuide, para que nós possamos dar autoridade para Ele. Deus tem falado muito forte no meu coração essa semana, e o que eu queria compartilhar com vocês é algo que talvez nós já tenhamos até ouvido, mas é de muita importância para cada um de nós. Durante muito tempo, eu pensava que se eu falhasse, ou se eu pecasse, ou se eu cometesse alguma coisa, é porque o diabo é que fez aquilo na minha vida. Eu colocava a culpa no diabo, nas pessoas. E o tempo foi passando e eu fui entendendo que o diabo não tem mais o poder sobre mim. O diabo não pode obrigar ninguém a fazer algo. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, é porque nós escolhemos pecar, nós escolhemos falhar. E quando eu falo dessa maneira, eu estou falando para vocês que quando existe também um sentimento em nós, poxa vida, por que eu falhei, por que eu fiz isso? Esse sentimento já demonstra para mim e para você de que nós estamos arrependidos e que nós não estamos satisfeitos em continuar fazendo aquelas coisas que nós fazíamos. Mas o que nós precisamos entender é que o diabo não tem mais o poder agora mais sobre mim, ele não tem mais o poder sobre a sua vida. Ele pode sim querer dizer para você, pula, faça isso, faça aquilo, mas a escolha sempre de fazer ou de não fazer vai ser minha, vai ser sua. Antes de nós recebermos Jesus, nós tínhamos uma natureza de pecado, de trevas,
O nosso homem espiritual era todo em trevas, nós só sabíamos pecar. Nós éramos filhos do diabo. Qualquer pessoa que ainda não recebeu Jesus e que não aceitou Jesus, ele é um filho do diabo. Nós nascemos com essa semente de pecado, essa natureza de pecado dentro de cada um de nós. Mas quando nós recebemos Jesus, essa natureza de pecado, ela foi arrancada de dentro de mim. Ela foi arrancada de dentro de você. Agora, pecar é uma escolha que nós fazemos. E é por isso que é tão importante nós, nesses dias agora, estarmos atentos. O que nós estamos ouvindo, com quem nós estamos aprendendo, porque a maioria dos apóstolos, eles falam que nesses dias agora, muitas pessoas iriam ser corrompidas por causa de ensinos falsos, de pessoas que entraram no meio da igreja e falaram para as pessoas assim: olha, não tem problema você continuar sendo esse homem ou essa mulher que você é. Continue fazendo essas coisas que Deus te ama desse mesmo jeito. Eu comecei a ter uma atenção muito grande por aquelas pessoas que eu estava ouvindo há um tempo atrás. E eu comecei a perceber que se aquelas pessoas estavam me ensinando algo, mas a vida delas estava me estimulando a viver uma vida de pecado, eu teria que correr da vida dessas pessoas. Jesus falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando ele falou isso, ele estava falando sobre ensinos errados. O pastor Ala fala assim, que quando a gente quer matar um rato, a gente não coloca só veneno, mas a gente pega um bom pedaço de queijo, e lá dentro daquele pedaço de queijo a gente coloca uma pontinha, um pinguinho de veneno. E o rato vai comendo o queijo, vai comendo o queijo. O queijo é maravilhoso, faz bem. Não tem mal nenhum no queijo. Mas vai chegar uma hora que ele vai morder aquela parte do veneno. E quando ele morder aquela parte do veneno, é ali que ele morre. Da mesma maneira, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós estamos ouvindo. As pessoas que você ouve para te instruir a andar com Deus. Porque se você ouve pessoas que falam que não tem nada a ver, não tem problema, não tem problema você fazer isso, não tem problema você fazer aquilo, não tem problema você fazer aquilo outro. Isso vai corrompendo os bons costumes que Deus quer estabelecer dentro de cada um de nós. E isso vai te tirando da verdade. Jesus, ele andava com os pecadores, mas ele era o padrão para os pecadores. Os pecadores, quando olhavam para Jesus, diziam: olha, eu não quero mais continuar fazendo essas coisas, eu quero agora viver uma vida de santidade. Eu quero colocar o meu corpo, como Thaís compartilhou aqui também com vocês. O apóstolo Paulo diz que nós temos ainda um sacrifício que Deus quer. E qual é o sacrifício que Deus quer ainda de mim? Eu ainda não ouvi falando que Deus quer um sacrifício meu. Às vezes nós ouvimos tantas pessoas falando que Deus quer que você se sacrifica, faça obras, mas o maior sacrifício que Deus quer é o seu corpo, que você apresente para Ele como um sacrifício vivo, não morto, um sacrifício vivo e santo. Nosso maior trabalho como cristãos é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, mortificar os membros dos nossos corpos que faz com que ainda a gente venha ser controlado pelo pecado.
Quando nós passamos tempo com Deus, quando você passa tempo orando no Espírito Santo, adorando a Deus, ou lendo a palavra, ou jejuando, você está mortificando aquelas partes dentro do seu corpo que faz com que você ainda peque. Por isso que essa mensagem é tão poderosa. Por isso que essa mensagem da comunhão é tão poderosa. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Romanos. Romanos 6. Versículo 12. O apóstolo Paulo está falando assim, portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando nós recebemos Jesus, nós ainda fomos deixados dentro deste corpo que um dia viveu totalmente preso ao pecado. E quando nós recebemos Jesus, aquela natureza de pecado foi arrancada de dentro de mim, arrancada dentro de você. Nós antes éramos obrigados a pecar. Nós éramos filhos do pecado, filhos do diabo, e éramos totalmente dominados pelo pecado. Nós não sabíamos fazer outra coisa. Mas quando nós recebemos Jesus, essa natureza do pecado foi tirada de dentro de mim. Quando você peca agora, é uma escolha que você faz. Você escolhe. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não permitais que o pecado domine os vossos corpos mortais. Esse corpo que nós temos, ele não vai para o céu. Esse corpo nós recebemos dos nossos pais. Deus não é pai do seu corpo, Deus é pai do seu espírito. O pai do seu corpo é Adão. E foi de Adão que esse corpo recebeu a natureza de pecado. E quando nós recebemos Jesus, essa natureza de pecado, ela foi arrancada, mas ficou a marca ainda do pecado nesse corpo. Por isso que mesmo depois que nós recebemos Jesus, o nosso corpo, o nosso homem natural ainda deseja pecar. Mas não quer dizer que você é obrigado agora a pecar ou fazer qualquer coisa que o diabo queira que você faça. Eu posso ouvir o diabo dizendo para mim, pula, mas a escolha de pular é minha. Nós podemos fazer com que essas partes que estão marcadas ainda pelo pecado perca força para que queira me controlar ou que queira controlar qualquer um de vocês. É por isso que orar em línguas é tão poderoso, porque quando você ora em outras línguas, o seu espírito mortifica aquelas partes dentro de você que faz com que você queira pecar. Jesus falou, se o seu olho te faz você pecar, arranque fora. E o que é arrancar fora?
É você fazer literalmente o que o apóstolo Paulo está dizendo lá: apresente os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, porque este é o sacrifício que Deus quer de cada um de nós. Mortificar os desejos, fazer com que o meu olho não faça coisas que ele está fazendo, talvez vai te custar. Arrancar um olho não dói, machuca? Talvez você vai sentir também, quando você começar a passar tempo com Deus, fazendo com que essas coisas que está fazendo com que você peque, seja mortificado. E olha o que continua dizendo aqui, versículo 12, né? Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçai os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Amém? Diga assim comigo: o pecado não poderá exercer nenhum domínio sobre mim, pois eu não estou debaixo da lei do pecado, mas eu estou debaixo da graça. Quando nós falamos que nós estamos debaixo da graça, e se nós formos continuar lendo aqui, o que o apóstolo Paulo vai dizer é o seguinte: por que nós estamos agora debaixo da graça? Não existe mais nenhum motivo para que nós continuemos pecando e pecando e pecando. Nós fomos libertos daquela lei que nos obrigava a pecar. Nós somos libertos daquele pai do pecado. Quando você recebeu Jesus, você trocou. Você saiu daquele domínio que o diabo tinha sobre você e sobre mim. Não tem mais nenhum domínio, ele não tem mais nenhum domínio mais sobre nós. Nós não estamos mais debaixo dessa lei do pecado, mas nós estamos debaixo da graça. Amém? E essa graça agora, ela não me obriga a pecar, mas ela me livrou, ela me libertou do pecado. Agora eu queria que vocês abrissem um pouco em João 8. João 8. João 8, versículo 36. Jesus, ele mesmo disse aqui: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Quem acredita aqui que Jesus já te libertou? Nós somos livres, irmãos. Somos livres do pecado. Somos livres da morte. O pecado não tem mais nenhum domínio sobre mim, o diabo não tem mais domínio sobre você.
Isso me ajudou muito, porque todas as vezes que eu falhava, eu achava que eu falhei porque o diabo foi o culpado, porque ele me obrigou a fazer aquilo. E eu comecei a entender, quanto mais eu passava tempo com Deus, quanto mais eu passava em comunhão, tempo em comunhão com Deus, Deus foi me ensinando que quando eu passava tempo com Ele, eu fortalecia aquelas áreas das quais o diabo ainda queria ter o controle sobre mim. Jesus falou: se sua mão também te faz pecar, corta ela. Quando ele falou corta ela, é porque você precisa apresentar o seu corpo. Você precisa dizer para ele que ele não tem o poder, não exerce mais o poder sobre você. Você pode agora controlar. Quando nós passamos tempo com Deus, quando você ora em outras línguas, você está edificando o seu homem espiritual, fortalecendo o homem que verdadeiramente você é. Você não é corpo, você é espírito. Deus é pai do seu espírito, Deus não é pai da sua carne. Nós somos deixados ainda dentro de um corpo, esse corpo seu natural, ele não vai para o céu, ele não vai ser redimido. Deus não vai consertar esse corpo seu. Esse corpo nosso, nós vamos receber um outro corpo, que é incorruptível, mas esse corpo não vai ter conserto para ele. Deus não vai consertar esse corpo. Deus vai nos dar um outro corpo incorruptível, que nunca vai mais ceder ao pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós ainda precisamos lutar, usar as armas que nós temos, para não nos entregarmos às vontades do nosso corpo natural. Eu tenho falado com constância aqui que nós temos uma mente espiritual e temos uma mente também que é natural. Na sua mente espiritual, você compreende as coisas de Deus, é onde Deus fala. Na sua mente natural, você pode ter medo. Eu gostei muito quando o Ala começou a falar que você pode ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. No seu homem espiritual você pode ter paz. E no seu homem natural você pode ter medo. E aí? Quem você vai obedecer? Nós precisamos seguir o caminho do nosso homem espiritual e calar cada vez mais o nosso homem natural. Agora eu queria que vocês abrissem um pouco em 1 de João, capítulo 4. Lá no final, perto de Apocalipse. Perto de Judas. Primeira de João 4, versículo 1. João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer pessoa. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Durante muito tempo eu fazia muita confusão com esse versículo. Porque eu pensava assim, se alguém falasse que Jesus não veio em carne, ou seja, que ele não veio aqui, esse era o espírito do anticristo. Porque negava Jesus. Mas o que João está falando aqui é algo mais profundo. O que o apóstolo João está falando aqui é o seguinte, que todo falso profeta vai dizer para nós que Jesus não teve um corpo como eu e você tivemos. Que Jesus não foi tentado, por isso que ele não pecou. Mas que você pode sim pecar. Você pode se embriagar, você pode usar drogas, você pode fazer qualquer coisa, você pode continuar mentindo, você pode fazer as coisas erradas, você pode apoiar determinadas coisas que são erradas, porque você tem um corpo, Jesus não, Jesus ele era Deus e ele não teve um corpo como eu e você tivemos, ele não veio num corpo como eu e você temos este corpo. A única diferença é que Jesus ele nasceu espiritualmente vivo. Nós nascemos espiritualmente mortos. Quando nós recebemos Jesus é que nós tivemos vida, entramos na vida. O nosso espírito foi recriado. Mas Jesus ele nasceu da mesma maneira que eu e você nascemos. Ele precisou ter um corpo para que ele viesse aqui. Então aqui está falando assim, olha, deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. E aí João fala, filhinhos, vós sois de Deus. Diga assim, eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Irmãos, quando nós temos um pai, esses dias eu cheguei num lugar e uma pessoa que já tinha muito tempo que eu não via ele virou para mim e falou assim, Júnior, mas tomei até um susto aqui agora. Eu falei, o que foi? Você acredita que eu olhei para você, eu vi seu pai? E meu pai já faleceu mais de 20 anos. Mas eu recebi, através da vontade do meu pai e da minha mãe. Meu primeiro nascimento foi da vontade do meu pai e da minha mãe. O segundo nascimento foi da vontade do meu Pai Celestial. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, o que é mais importante é você nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós saímos daquela natureza de pecado. Você é um homem que agora, uma mulher que é transformado em um filho de Deus. E nós precisamos fazer com que essa natureza de Deus, da qual eu e você recebemos, possa crescer dentro de nós. E como nós fazemos com que essa natureza cresça dentro de nós? Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma semente de Jesus dentro de cada um de nós. E toda semente, ela traz dentro dela uma imagem. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, adorando a Deus, lendo a palavra, confessando a palavra, você faz com que essa natureza, com que essa semente de Cristo que está em você cresça.
E você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Você vai cada vez mais parecendo com Ele, e tudo quanto você vai fazendo, você vai tendo a direção dele para que você faça. Então aqui está dizendo assim, versículo 4: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos. Quem é que João está falando desses falsos? É aquelas pessoas, gente, que está usando a Bíblia para falar para as pessoas que não tem perigo elas pecar. Não tem perigo nenhum. Você dormir com quem você quer, você se drogar, você beber. Eu falei esses dias aqui na igreja, de uma pessoa que veio aqui, e ele estava começando a vir aqui, ele tinha problema com álcool, drogas. Ele tinha que ficar distante dessas coisas. E ele começou a participar das reuniões, e ele me perguntou: pastor, eu posso beber? Eu falei: não. Mas a Bíblia não fala que eu posso beber? Eu falei: não, não fala que você pode beber. Isso vai te fazer mal. Mas ele encontrou com uma outra pessoa que se dizia ser um pastor. E ele perguntou para esse outro homem. E esse homem falou: não tem problema nenhum. Dentro de pouco tempo, esse camarada teve uma recaída. Porque ele ouviu um ensino errado de alguém que ele poderia fazer aquilo. Então esses são os falsos. E nós precisamos nos acautelar deles. Porque eles dizem para as pessoas que a graça cobre qualquer pecado, que a pessoa pode continuar pecando, que não tem problema. A graça te liberta do pecado, não deixa você preso ao pecado. Você precisa entender isso no seu coração, nós precisamos entender que nós ainda precisamos prestar um culto para Deus. E que culto que Deus quer? É um culto onde eu apresente o meu corpo como um sacrifício. O que é um sacrifício? É algo que vai me custar. Eu vou apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Enquanto você tiver vida aqui e morar dentro deste corpo, o dia que você partir, esse corpo não tem mais valor nenhum. Não precisa mais você mortificar pecados, essas coisas. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Este é o culto que Deus quer. Para mim e para você. Um sacrifício vivo e santo. Amém? Eu gosto quando o pastor Ala conta a historinha que o cachorro, ele tem um cachorrinho lá na casa dele, e esse cachorrinho de vez em quando ele sai caçando nos quintais. E existe uma linguagem de cachorro que eu não sei se é essa linguagem, mas quando eles caçam qualquer coisa, eles trazem para aquelas pessoas das quais eles querem oferecer. E o cachorrinho dele então sai ali no quintal, encontra um rato, e morde aquele rato, mata aquele rato, e traz aquele rato aos pés da esposa dele. Era como se o cachorrinho estivesse dizendo: olha o que eu trouxe para você de presente. E diz que a mulher dele dá um grito, porque ele sai com aquele rato preso na boca e coloca nos pés dela. E aí quando ele vai lá, ele chega lá, tem um rato lá. Mas para ele fica todo satisfeito, banando o rabo, tal, como se ele tivesse feito uma grande coisa
para a família Taylor. Não sabendo ele que aquele sacrifício que aquele cachorro está fazendo ali, ela detesta. Todas as obras que nós fazemos sem Jesus Cristo nas nossas vidas, para Deus, são trevas. Pode ser a maior obra da qual você mais acredita. Poxa vida, que legal, olha que coisa boa. Olha a quantidade de benefícios, pessoas que nós estamos ajudando. Se você não tiver Jesus, não tiver recebido Jesus, aquelas obras não têm valor nenhum para Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Amém. Todas as religiões, eles pregam boas obras. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: o que nós faremos para fazer as obras de Deus, no plural? Fazer as obras de Deus. Jesus falou: a obra de Deus é esta: que creiais em mim, que é o Filho de Deus. Só através dele nós podemos fazer a obra para Deus, crendo no que Jesus Cristo fez por nós, crendo que nós já fomos libertos do pecado. Nessa caminhada minha, eu e você vamos ser, muitos de nós vamos ser tentados. E uma tentação, o que é uma tentação? É algo que você queira. O diabo não vai te tentar com algo que você não queira, ele vai te tentar com algo que você deseja, que você queira. Por isso que passar tempo orando no Espírito Santo, você está mortificando essas coisas dentro de você, que faz com que você seja tentado. Você não vai poder ser tentado se o diabo não encontrar nada dentro de você, se ele não encontrar nada dentro de mim, nenhum desejo dentro de mim. Jesus falou assim: lá vem o diabo e ele não tem nada em mim. Amém? Nós podemos crescer nessa vida de santidade. Não importa, Deus não quer tratar de coisas aqui que talvez eu e você tenhamos falhado, mas o que Ele quer é que nós venhamos entender que Ele já venceu o pecado e nós também não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre mim. Poxa vida, eu sou um escravo do pecado, eu não consigo me libertar dessas coisas. Você consegue. Amém. Passe tempo o máximo que você possa passar com Deus. Apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo, porque este é o sacrifício que Deus quer, que nós apresentemos o nosso corpo, não de qualquer jeito, mas um corpo santo. Amém? Nós podemos trilhar esse caminho da santidade, eu e você. E olha o que continua dizendo aqui: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os falsos profetas vão ser aqueles que vão dizer para você: olha, moço, você não consegue ficar livre do pecado, não. Se entrega à bebida, não tem problema você continuar bêbado. Se entrega aos vícios, não tem problema você continuar com esses vícios. E aqui fala assim: eles são mundanos, por isso que ele te conduz todo o tempo. Esses mestres errados que você talvez ouve, eles são mundanos. Eles vão propor sempre para você o mundo. Por isso falam
Por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. E aí João fala assim: nós somos diferentes, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. E é assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito da mentira. Agora, volta um pouquinho aí, capítulo 3. Versículo 1. Fala assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança, quem é que tem nele essa plena confiança? Levanta sua mão, amém? Purifica-se a si mesmo. Não deixe com que a sua vida continue sendo a mesma. Não fique preso. Quando eu falo dessa maneira, gente, o que João está falando aqui é que nós não podemos viver costumeiramente no pecado. Graças a Deus, porque quando nós falhamos, nós nos arrependemos. Poxa vida, por que eu fiz isso? Só de já ver esse sentimento dentro de você, mostra que realmente você é um filho de Deus. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: poxa vida, pastor, eu não devia ter feito aquilo, e eu não sei se Deus vai continuar me abençoando. Vai, porque você já está com aquele sentimento de arrependimento. Você já entendeu dentro do seu coração que aquilo não foi correto você ter feito. Mas você precisa agora trilhar um caminho aonde você mortifique essas coisas que fazem com que você esteja pecando ou falhando. E aqui continua dizendo assim, ó: e todo que tem nele essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive, agora aqui João está falando, costumeiramente, o que é isso? É uma rotina, gente. Ele não está falando de mim, de você, que talvez quando nós falhamos, nós temos esse sentimento de que nós falhamos e nós nos arrependemos. Mas ele está falando de pessoas que, não precisa não, tem problema não. Pode continuar fazendo isso mesmo, isso, Deus não importa não. E a pessoa não tem nenhum sentimento de arrependimento, ela vive costumeiramente, todos os dias, fazendo as mesmas coisas. E aqui ele diz assim, ó: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar. Diga assim: Jesus se manifestou para tirar, para arrancar todo o pecado de dentro de mim. Amém? Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado, ou seja, praticando costumeiramente, é o que João está falando aqui, não viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diga assim: para isto Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou, para tirar, destruir as obras do diabo. Amém. Jesus se manifestou para isso, gente. Jesus não se manifestou para nós aceitarmos Ele e continuar fazendo as coisas que nós fazíamos. Ele se manifestou para destruir, remover, tirar todo o pecado de dentro de nós. É por isso que eu não sei vocês, mas eu acredito que cada um de vocês também tem esse mesmo sentimento que eu tenho. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu não deveria ter feito, existe dentro de mim aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de arrependimento. E isso é bom, porque faz com que a gente enxergue, faz com que a gente tenha discernimento. E aqui continua dizendo assim, ó. Parei num 8. Todo o que é nascido de Deus não se dedica. Olha que palavra forte também. Todo o que é nascido de Deus. Diga assim: eu sou nascido de Deus. E eu não me dedico. Você sabe o que é dedicar? Dedicar é você com todo o afinco fazer aquela mesma coisa todos os dias. Isso é dedicar. Nós podemos falhar? Podemos, mas não é o que Deus quer mais para mim. Deus não quer mais que você falhe, Deus não quer mais que você peque. Mas quando nós pecamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ah, Deus não está nem aí com você não, Deus não importa que você seja o que você queira ser. Ele sabe que você é humano, que você tem um corpo, que você é carne. Jesus sabe que Ele já te libertou do pecado. E o pecado agora não tem poder sobre você, o diabo também não tem poder sobre você. Amém? Você não é mais humano, você agora é um filho de Deus. Você nasceu de novo. A natureza sua não é mais uma natureza de cachorro, que fique querendo agradar a Deus com aquelas coisas imundas. Quando nós nascemos de novo, nós agora agradamos a Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Nós mais não nos escandalizamos mais para que nós possamos fugir da presença de Deus. Nós agradamos a Deus andando pela fé, servindo a Ele, adorando a Ele, buscando a Ele. Amém? Todo o que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus, diga assim, a semente de Deus permanece em mim, e ele não pode continuar, eu não posso continuar no pecado, pois eu sou nascido de Deus. Amém? Não importa o que você esteja fazendo agora, você não pode permanecer no pecado. E tome cuidado com aquelas pessoas que estão querendo dizer para você que é um pregador, que é um mensageiro e que é um homem de Deus. Esteja esperto com essas pessoas. A palavra de Deus diz que existem pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade.
porque elas usam a palavra conforme o que elas queiram. Amém? Reconheça o espírito da verdade, o espírito do erro. E qual é o espírito do erro? Você é carne. Jesus veio diferente. Jesus não veio em um corpo como o seu, por isso que Jesus não pecou, mas você pode pecar. Você é fraco, moço, você é humano. E aí faz o que é mesmo, eu posso. Não, você diga assim: eu sou um filho de Deus. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Eu não sou mais controlado ou dominado pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Amém? Agora, para finalizar, 2 de João. Versículo 4. Não, 2 de João, versículo 6. E este é o mandamento do amor. Qual é o mandamento do amor? Você está amando? Diz que o mandamento do amor é obediência. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós obedecemos. Amém? E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Entretanto, muitos enganadores, olha de novo João falando de enganadores aí, gente. Nós temos que tomar cuidado com enganadores. Os enganadores, para mim, que João está falando aqui para você, não é aqueles que não vai usar mais outras coisas, falar para você determinadas coisas, mas é pessoas que vão usar a Bíblia. Vão falar para vocês que são cristãos, mas a vida delas vai te estimular a andar em pecado. E olha o que ele diz aqui: entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. De novo, está vendo? A tentação que você sofre é diferente. Jesus não foi tentado porque Jesus, ele não tinha um corpo de carne como você tem, você é carne. Olha o que diz aqui: entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Como Jesus Cristo veio? Diga assim: Jesus veio em carne e ele resistiu o pecado. Amém? Jesus não tinha o Espírito Santo até os 30 anos de idade. Ele só tinha a nova natureza, o que eu e você temos quando nós recebemos Jesus. E a palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas e ele não pecou. E por que Jesus fez isso? Para mostrar para mim e para você que nós temos um caminho que nós também podemos trilhar com ele. O meu alvo é Jesus Cristo, o seu alvo também tem que ser Jesus. Não olhe para pessoas. Às vezes eu vejo tantas pessoas amarguradas, tristes, decididas parar de andar com Deus. Por quê? Porque eu olhei para aquela pessoa e eu vi que aquela pessoa fez isso, fez aquilo.
O meu objetivo é olhar para Cristo. Não olhe para homens, olhe para Jesus. Jesus é a imagem perfeita que eu preciso olhar. É o meu padrão de fé, é o seu padrão de fé. É para Ele que nós temos que olhar todo o tempo e não podemos desviar nossos olhos dele. Se Ele resistiu ao pecado, então eu posso resistir. E se eu cair, eu posso levantar e eu posso me erguer de novo. Porque Ele é o meu advogado, é o seu advogado. Amém? E aqui continua dizendo assim: entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Olha para você ver, gente. É querer dizer para nós: olha, você não pode fazer o que Jesus Cristo fez. Jesus era Jesus, você não. Você é um comedor de feijão, não sei o quê. Quantas pessoas crentes falam isso e pensam assim? Nós temos uma semente de Cristo em cada um de nós. Nós precisamos regar essa semente. Ainda que eu não esteja fazendo o que eu desejo fazer, eu posso fazer um dia. Fazendo com que essa nova natureza de Deus cresça em mim. Essa imagem de Cristo me domine e me controle. Como eu faço isso, pastor? Aí entra o que muitas pessoas não ensinam. A oração em línguas, a adoração, confissão da palavra. Amém? O jejum. E aqui continua dizendo assim, ó. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Eu não quero chegar naquele dia lá, onde vai estar só eu e Deus, e chegar para Deus e falar assim, e Deus me perguntar assim, e aí, filho, por que você fez isso? Mas eu encontrei um pastor lá que disse que podia fazer. Mas ele falou que você podia fazer, mas não pode. O pastor Gelry conta um caso, que é só um caso. Ele fala de um homem que viveu a vida dele todinha aqui enganada. Porque ele ouviu pregadores que diziam para ele que ele podia fazer o que ele quisesse fazer, ele não tinha problema, que Deus, ele era salvo pela graça, e que não tinha problema ele fazer qualquer coisa. E diz que esse homem um dia, ele morreu, e ele foi parar num lugar indevido, gente, porque ele viveu a vida dele todinha aqui, fazendo o que era errado. E quando ele chegou lá no inferno, ele falou assim, eu tenho que procurar aquele pregador que falou para mim que eu podia fazer o que eu quisesse fazer. Ele deve estar aqui também. E aí diz que ele saía levantando a cabeça de um e de outro para ver se era o pregador. Essa é uma história, não é verdade isso. Mas faz com que a gente possa ponderar o que nós estamos fazendo, quais são as nossas escolhas. Você está tomando uma escolha porque você está ouvindo pessoas que estão falando para você todo o tempo que você pode viver do seu jeito, que não tem problema? Esses são os anticristos, os mensageiros que estão dizendo que Jesus Cristo não veio em carne. Jesus veio em carne, ele foi tentado em todas as coisas. E ele resistiu ao pecado, você também pode resistir, eu posso resistir. Vamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo na presença de Deus. Esse é o culto que Deus quer para mim e para você. O meu corpo santo, o seu corpo santo. Deus quer o seu corpo santo. As minhas mãos são as mãos de Deus aqui. E esses dias eu ouvi até alguém falando assim, que
O nosso corpo é o corpo de Cristo aqui nessa terra. Amém? Nós podemos prosseguir da onde nós estamos. Trilhar um caminho de santidade, é o que Deus quer para mim e para você. Amém?